Bom, então vamos ver aqui nesse exercício aqui, nesse exemplo, como que a gente consegue passar aí em todas as fases aí de um framework, né? Incluindo aí a herança, a composição, vamos ver a composição recursiva, depois vamos ver a parte de reflexão e anotações. Nessa primeira parte, a gente vai ver até a composição recursiva. Depois a gente vai ter uma segunda parte que a gente vai ver a parte de reflexão e anotações. Então, o nosso exemplo ele é o seguinte, ele é um gerador de arquivos, né? Então, eu tenho aqui, eu vou abrir aqui o método main, então eu tenho aqui uma classe chamada produto, né, product, né? E eu tenho aqui o compressed XML serializer, que ele vai pegar essa classe, né, e vai gerar um arquivo comprimido com XML dentro. E eu tenho aqui o Crypto Property Serializer. O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo criptografado. No caso aqui, a criptografia que a gente vai utilizar é mais, por exemplo, é uma criptografia bem simples, chamada de criptografia de César, no qual a gente, no caso aqui, eu estou passando como 5 parâmetro, ele vai fazer um shift de 5 caracteres no byte, digamos assim, da letra, né? Então, por exemplo, se é o A, então eu vou passar A, B, C, D, E, F, né? Um A vai virar um F, por exemplo, certo? Então, de acordo com o delay que eu tiver ali. Então, esse segundo ele vai gerar o arquivo como propriedades e com essa criptografia, certo? Então, ele vai gerar esses dois arquivos aqui, certo? Então, eu tenho aqui essa classe produto, eu vou abrir aqui, ó, ela implementa essa interface chamada propertiesGetter, certo? Que ele tem apenas um método que é o getPropertiesList, né? Que vai estar aí recuperando a lista de propriedades, certo? Daquele objeto. Então, minha classe produto aqui implementa, né? E retorna aqui as suas propriedades, um mapa com as suas propriedades. Correto? Então, se eu for dar uma olhadinha, eu vou executar aqui para a gente ver, né? Então, eu tenho que dar um refresh aqui no coisa. Então, se eu olhar aqui o product.txt, isso aqui é a criptografia dele, tá? Depois a gente vai ver que funciona. E esse outro aqui, eu vou extrair aqui o conteúdo, vou dar aqui um refresh e vou ver aqui, ó, internamente que ele tem ali um XML com as informações ali do produto. Correto? Então, eu vou dar uma olhadinha agora nessas classes, que é as que geram um arquivo, tá? Então, essa que comprime e faz o XML, eu tenho aqui esse método generateFile, certo? Que ele recebe o nome do arquivo e um propertiesGetter. Então, teoricamente, eu posso passar ali qualquer objeto, no caso eu estou passando esse objeto produto, mas poderia passar qualquer objeto que retornasse o mapa com as suas propriedades, certo? Então, ele chama aqui primeiro o createXML file e depois esse método zip e aí cria o arquivo, né? Então, eu tenho aqui, não vou entrar no mérito aqui da lógica de cada método desse. Eu tenho um método aqui que cria o zip e tem um método aqui que cria o documento XML. Correto? Se eu pegar o Crypto Property Serializer, certo? Então ele recebe ali o delay, né? Que é o tanto que ele tem que fazer o shift, né? Do coisa. Da criptografia. Ele tem um método aqui, generateFile, certo? Que é bem parecido. Só que ele tem esse método aqui, encrypt, para criptografar, certo? E ele tem aqui esse createPropertiesFormat, ok?
Então, assim, se a gente olhar essas duas classes, né, a gente olhando elas, por exemplo, aqui lado a lado, né, a gente vai perceber que elas têm uma estrutura parecida, né, principalmente nesse método GenerateFile aqui. Ok? Certo? E a grande diferença é que essa daqui ela tem um método chamado encrypt, enquanto essa daqui tem um método chamado bit, que é o que ele vai fazer depois, e essa daqui tem um método createPropertiesFormat, e essa daqui tem um createXMLFile, que também gera ali o conteúdo do arquivo, né? Certo? Então, o meu objetivo aqui, né, para a gente estar utilizando a herança, é justamente criar uma estrutura única que eu possa depois estender essa estrutura para criar ali novos formatos ali, né? Ou novos processamentos, por exemplo, se eu quiser assinar o arquivo, ou se eu quiser gerar, sei lá, num JSON, né, um outro formato. Tá? Então, o primeiro passo aqui para isso é eu uniformizar os métodos. Tá? Então, eu tenho aqui um método encrypt. Né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou vir aqui, né, e vou extrair uma superclasse. Certo? Então, eu vou extrair, eu a princípio não quero ainda que eu vou deixar para fazer isso depois, né? Eu posso até já criar a superclasse, vou criar aqui, que vai ser o file serializer. Se eu fizesse depois, eu poderia já subir os métodos de uma vez, certo? Mas eu vou subir no depois, tá? Aí ele fala assim, olha, quais são os tipos que você quer? E aí eu posso vir aqui e adicionar a minha outra classe. Certo? Ele está procurando ali, então eu adicionei a outra e vou finalizar. A princípio, essa classe nova, ela não tem nada, certo? E ela agora as duas classes aqui estão estendendo ela. Então eu vou uniformizar as coisas e aos poucos eu vou jogar para cima, certo? Então eu vou vir aqui, certo? Então esse método encrypt, na verdade eu vou começar aqui pelo outro, né? Que é o eu vou refatorar aqui para renomear para vou chamar aqui de seria aqui format data, certo? E aí vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui. Então vou vir aqui refatorar, rename. Então também vou chamar de format data. Feito. A mesma coisa eu vou fazer para esse outro aqui, que de uma certa forma é um pós-processamento do que ele está fazendo, né? Então eu vou vir aqui, vou dar um rename e vou chamar de post process e mesma coisa eu vou fazer aqui no método zip, que eu também vou vir aqui dar um rename e vou chamar de está fazendo o anterior ainda. Então vou vir aqui e vou chamar de post process. Então eu dou enter aqui. Note que ele renomeou aqui no generate file, certo? Então agora, se eu comparar esses dois métodos, eu vou ver que eles estão iguais, certo? Então eu vou clicar aqui e vou mandar refatorar e vou dar um pull up, que é para jogar o método para a superclasse, né? Então eu vou jogar esse generate file para a classe file serializer, certo? Bom, ele vai reclamar que esses métodos, os outros são privados, certo? Eu vou deixar ele fazer isso.
né? E aí aqui, ó, é interessante que ele me mostra quais são as modificações que ele vai fazer nas classes, né? Então, por exemplo, esse método GenerateFile ele vai sair aqui, né? E vai para a superclasse. Os outros dois vão ser mantidos e a minha classe FileSerializer vai ganhar aquele método, certo? Não, aqui, ó. Vai ganhar aquele método, o GenerateFile. Opa! Aqui. Então eu vou finalizar. Ele vai gerar alguns problemas, né? Então, deixa eu fechar aqui. Certo? Por quê? Porque aqui, esses dois métodos eles não estão definidos aqui, tá? Principalmente porque eles eram privados. Então o que eu vou fazer? Eu vou declarar eles como protected aqui na subclasse e vou pegar aqui o cabeçalho e vou colocar ele na superclasse como métodos abstratos, certo? Então eu vou declarar a superclasse como abstrata e vou declarar esses dois métodos aqui como abstratos, certo? Então, esse daqui e este daqui. Bom, eu salvando aqui, essa classe aqui ela vai ser corrigida, certo? E eu tenho aqui, eu não tenho mais esse generate file aqui na Crypto Properties. Agora eu tenho que arrumar a Compressed XML Serializer, né? Que ele vai ter aqui esse generate file, né? Eu vou tirar daqui. E ele está reclamando aqui, ó, que esse método na superclasse, né? Ele não tem ele não joga essa exceção, certo? Então aqui eu tenho a opção de encapsular essa exceção aqui dentro ou jogar essa exceção para o método da superclasse. Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou adicionar a exceção aqui na superclasse, certo? O outro, no caso, quando ele não tem, aí eu não preciso colocar. Correto? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou, de uma certa forma, implementando aqui a herança, certo? E aí, aqui na minha classe main, né, eu posso falar, olha, aqui, ó, eu estou criando um file serializer, tá? Nos dois casos aqui. Tá? Só que eu estou criando uma implementação específica. Então, eu criei aí uma abstração desse file serializer. Ok? Então, agora, por exemplo, qual que foi o ganho que eu tive com a implementação, com essa implementação que, na verdade, foi a refatoração Extract Template Method, né? Que eu estou extraindo para eu estou criando uma superclasse, estou criando um template method daquele método que era bem parecido. Tá? No caso, ele mudava mais o nome dos métodos que ele chamava. Certo? Muito provavelmente, num caso real, não vai ser tão mastigadinho assim. Tá? Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá? Então, eu vou excluir aqui esses arquivos que ele gerou, certo? E vou rodar novamente para a gente ver que vai funcionar da mesma forma. Né? Então, eu vou voltar aqui, vou chamar, então eu posso ver que o que ele gerou ali foi o mesmo, certo? Então, dando mais uma vez aqui o refresh para a gente ver ali o interno aqui que foi
Ele gerou em XML. Certo? Então, bom, a herança é isso daí. Então, se eu quiser criar um novo tipo de file serializer, eu vou ter que estender, né, a classe file serializer. Então, por exemplo, se eu quiser criar um file serializer, eu posso criar um JSON signed serializer. Então, eu vou fazer vou pegar e vou estender essa classe serializer e vou precisar implementar só aqueles dois métodos. Não vou precisar implementar aquela parte em comum. Correto? Aí vem um problema. Se eu quiser, por exemplo, eu tenho aqui o Crypto Properties e o Compressed XML. Se eu quiser, por exemplo, um Compressed Properties, certo? Eu teria que duplicar código. Né? Porque eu teria que criar uma classe, implementar, eu poderia até tentar estender uma dessas, mas de qualquer forma eu teria que duplicar o que estaria na outra. Tá? Então vamos passar para o segundo passo, que é a implementação da composição. Tá? Então como que seria isso? Eu venho aqui, né, eu vou criar então uma interface para representar cada um desses processos aqui, o post-process e o format data. Certo? Então eu vou vir aqui, vou criar uma nova interface que vou chamar de data formatter. Certo? Essa interface, ela vai ter este método aqui. Posso tirar isso. Certo? E vou criar uma outra interface aqui que eu vou chamar de post processor. Então, da mesma forma, eu vou vir aqui, e vou copiar esse método postProcess aqui. Certo? Posso tirar essa parte. Então, criei ali as interfaces. O que eu posso já fazer é o seguinte, eu vou vir aqui, eu vou substituir um hook method por um hook class. Ou seja, ao invés de eu estar chamando um método na própria classe, eu vou estar chamando o mesmo método em alguém que compõe essa classe. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, né, boto aqui private post processor pp, certo? E aí o método postProcess eu vou chamar nesse postProcessor. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com o data formatter, certo? df. E eu vou vir aqui e vou chamar o format data no data formatter. Certo? Então eu posso até tirar aqui esses caras que eles não vão estar sendo mais chamados. E aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar esses dois aqui no construtor. Certo? Então vou vir aqui, vou colocar, ou melhor, vou usar o recurso do Eclipse aqui, que já cria o construtor usando ali os fields, né? Certo? Bom, ele vai dar aquela reclamada, porque isso daqui vai quebrar o código das subclasses, principalmente o construtor. Mas vamos ter um pouquinho de paciência aqui com ela, certo? Então ele está reclamando ali que eu preciso de ter aquilo lá. Certo? Mesma coisa aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a criar as implementações dessa interface. Né? Então vou vir aqui, nova classe, eu vou chamar aqui vou criar aqui o Crypto, né? Que ele vai ter a interface post processor.
certo? Então ele tem ali o post process, cadê o crypto? Eu vou copiar ele daqui, vou copiar esse post process aqui e vou colocar aqui na implementação da classe, certo? No caso do crypto, é o único que ele depende aqui desse delay, né? Então ele está reclamando, eu vou criar aqui um field chamado delay e eu tenho que popular em si algum lugar. Eu vou criar aqui também um construtor. Então, criar o construtor usando os fields, ok. Então vamos apagar esse monte de espaços aqui que o Eclipse coloca para a gente. Bom, criei então aqui a minha primeira implementação do post-processor. Eu vou vir aqui, vou criar a segunda, né? Tentar fazer o processo mais rápido agora, que seria o compressor, né? Então eu crio aqui e vou copiar aqui o post process da classe aqui, ó, compressed XML serializer. Então, criei. Agora eu vou criar os formatadores de dados, né? Então eu vou criar aqui uma nova classe que vai ser o XML formatter, certo? Que vai ter aqui, data formatter. Vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar a implementação aqui e vou colocar lá. E para finalizar, eu vou criar... Opa, tá errado. Eu vou criar aqui a classe seguinte, que seria o Properties Formatter. Então adiciona aqui o Data Formatter como interface e eu vou copiar aqui também o conteúdo. Bom, então eu criei as implementações, certo? Como eu não estou usando mais herança, essas duas subclasses aqui, elas não fazem mais sentido. Agora eu vou, ao invés de eu implementar esses hotspots na própria classe, né, através da herança, eu vou compor ela com essas informações. Então essas duas classes aqui, ó, eu posso excluir, certo? E no método main, o que eu vou fazer agora é criar um file serializer, certo? Que vai receber aqui, por exemplo, o compressor, ó, o post-processor vai ser o compressor, né? Então um new compressor e vai receber aqui um new XML formatter, certo? O que ele está reclamando aqui? Ah, eu não tirei o abstrato, né? Agora ele não é mais abstrato. Então, quando eu salvar aqui, ele deve corrigir o primeiro. E o segundo aqui, eu vou criar novamente o file serializer. Aqui no post-processor, eu vou colocar o crypto, né? Vou ter que colocar o delay aqui. E o data formatter vai ser
o properties formatter. Certo? O que ele está reclamando aqui? Ele é do tipo byte, né? Então, posso passar aqui para inteiro. Só para ele não reclamar. Cadê o main? Então, eu tenho aqui, agora, utilizando a composição. Tá? Então, eu vou executar novamente, vou deletar aqui o que ele gerou antes, né? Então, vou executar novamente. Vou fazer o seguinte, ó, eu já vou mudar aqui, ó, para a gente criar comprimir o formato properties, certo? Para a gente ver se funciona, certo? Essa mistura aí que a gente fez, que foi o que motivou aí a mudança, né? Então, eu vou vir aqui, run as Java Application. Eu vou dar aqui o refresh. Então, ele extraiu, né? E o que estava dentro ali agora está no formato properties. Tá? Então, agora eu posso, digamos assim, livremente fazer essa modificação. Certo? Então, com isso a gente tem a implementação da composição. Agora, como que seria a composição recursiva? Né? É quando eu tenho a composição em cima, né, do tipo sendo composto pela sua própria abstração. Né? Então, eu posso compor uma classe com uma outra instância dela mesma. Né? Então, qual que seria o caso aqui para utilizar isso? Imagina o seguinte, por exemplo, o pós-processamento pode fazer sentido que eu faça mais de um. Então eu posso, por exemplo, querer criptografar em seguida comprimir. Certo? Então, nesse caso, por exemplo, eu não conseguiria fazer, né? Porque eu só posso adicionar um na classe. Eu poderia, por exemplo, tentar adicionar vários na classe, mas isso mudaria, por exemplo, o meu file serializer. Qual que seria a forma de eu fazer isso sem afetar, digamos assim, a minha classe file serializer? Seria, por exemplo, usando o padrão composite, que estaria criando, por exemplo, um pós-processor composto, certo? No qual ele teria diversos pós-processors dentro dele, tá? Então, eu vou vir aqui na minha classe, né? Então, eu vou criar aqui o meu pós-processor composto. Então, eu vou criar aqui, ó, composite post-processor, certo? A interface dele vai ser o post-processor, certo? Então, o que esse cara vai ter? A composição recursiva é ele ter, no caso, atributos que são do próprio tipo dele, né? Normalmente é a abstração dele. Então eu vou criar aqui, ó, uma lista de pós-processor, certo? Vou chamar aqui de processors. Então eu vou, por exemplo, quando por exemplo, no meu construtor, né? Esse pós-processo ele vai ser composto por uma lista de outros pós-processos que ele vai invocar em sequência, certo? Então eu vou chamar aqui public composite pós-processor e vou receber aqui, vou usar aqui o varargs do Java para eu poder passar vários como parâmetro, né? Que eu boto esses 3 pontinhos aqui.
certo? E no caso isso aqui eu vou poder passar vários. E aí o list ele vai ser considerado um array. Eu vou chamar de P aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Processors recebe, né, new array list será que ele tem aqui um add all aqui? Bom, só funciona com coleção. Vou fazer um for aqui mesmo, para não perder tempo. Então, para cada postprocessor P, vou botar aqui uma lista. Na lista, então, processors .add P, certo? Então ele está adicionando todos ali, certo? E no postprocess, o que ele vai fazer? Ele vai vamos pegar um aqui para ver, por exemplo, ó, ele sempre tem um array de bytes, né, que ele tem aqui. Então eu vou chamar aqui isso aqui de current, né, de os bytes correntes, né? E vou fazer um for aqui em todos os postprocessors, certo? Sendo que cada um deles vai retornar os bytes ali, né? Então, postprocess bytes, né? Então, ele vai fazer isso com todos e no final vai retornar o bytes aqui, certo? Então, criei aqui uma implementação do padrão composite. E aí agora, por exemplo, ó, eu vou vir aqui no main e vou, por exemplo, criar aqui, por exemplo, um composite postprocessor new composite postprocessor. E aí vou passar aqui, por exemplo, eu vou querer que primeiro ele criptografe, certo? E depois ele comprima. Então aqui na hora de criar aqui o meu file serializer, eu vou passar aqui o meu composite pós-processor para ele. Certo? Então na hora que eu vier aqui e executar, deixa eu ver se tá limpinho ali, deixa eu deletar aqui o conteúdo. Certo? Então na hora que eu executar aqui, então eu vou vir aqui, vou dar um refresh. Abro aqui o zip. Então eu vou abrir e ele vai estar criptografado ali no formato próprio. Certo? Então agora eu não só consigo estar adicionando. Observe que, por exemplo, eu criptografar e comprimir é muito diferente de eu comprimir e criptografar. Certo? Então eu consigo não só ter um hotspot, que é para colocar diferentes tipos de processamento, pós-processamento dos arquivos ali, dos dados, mas eu também consigo, no caso, gerar aí, combinar diversos pós-processamentos em diferentes ordens. Certo? Então essa aqui foi a primeira parte da refatoração. Depois a segunda parte a gente vai fazer com da parte de reflexão e anotações.